Muito bem, eu sou o Léo Leomil, tô aqui no Espaço Som em São Paulo com o Elliot do emuladorzinho. Ele vai mostrar essa guitarra Epiphone aqui, ó, cabulosa, tá? Vai mostrar aqui esse set de pedais deles aqui que você tá vendo. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar a distribuir esses vídeos aqui. Também deixa seu comentário. Vou pedir para o Elliot depois responder as suas dúvidas e tal, também vou comentar, tá bom? Estamos de volta aí em 2022. Ah, também confere minha loja de camisetas aqui debaixo do vídeo, vai ter uma estampa que você vai gostar. Beleza? Fala, Elliot, cara. E aí, Léo? Vamos lá. Esse riff que você tocou aí no começo da música era o quê? Cara, esse na verdade é mais ou menos um caminho que a gente tá querendo traçar, mas mais de improviso mesmo. A gente, né, pra quem conhece a banda, a gente tem aí um começo de shoegaze, né, umas coisas um pouco mais do rock alternativo nos 90, assim, né, os dois discos os dois EPs que a gente lançou, depois com o Fernando Mota e o disco agora, Rock Júnior, que saiu em 2021. Mas a gente tá a fim de fazer uma coisa um pouco mais barulhenta agora mesmo, uma coisa que fique bem preenchida, apesar da gente ser um power trio, né. E essa guitarra aí, cara, conta a história dela. Cara, essa é uma Epiphone Special. Eu sou bem ruim, assim, com equipamento mesmo, assim, eu compro muito mais por som e, e também pela cara deles do que pelo modelo em si, mas é uma comemoração de 50 anos dessa SG, essa edição Coupé 90. Eu por muito tempo fiquei só no single coil, eu era muito mais de single coil, eu usava uma Strato, usava uma Jazzmaster. Cheguei a tocar um pouquinho uma SG com o humbucker, mas acabou não pegando tanto pra mim. Quando eu conheci o P90 eu percebi que era o som que eu tava curtindo mais, enfim. E acabei encontrando, na verdade, essa guitarra e me apaixonei, assim. Essa é a minha guitarra xodó, levinha, que é uma coisa que pra mim pega bastante, assim, peso de guitarra. Já peguei uma guitarra muito pesada, mas essa pra mim, tudo dela, assim, o tamanho aqui do braço dela, perfeito. Quer tocar mais um som aí antes de a gente falar desses pedais? Pode ser, pode ser. Dá um riff aí de uma música que você gosta. Isso aqui é Temporais, do nosso disco que saiu agora em novembro, do Rock Júnior. O riffzinho da ponte dela. O que você usa de pedal aí, cara? Vamos lá. Bom, tudo que eu usei até agora foi a distorção, então vou começar por ela. Esse aqui é o Procol Rat, é o meu pedal favorito da história, assim. O clássico. É o clássico, todo mundo usa, o Nirvana usava, o Dave Grohl usa pra caralho no Foo Fighters, mas enfim, é um pedal que pra mim é o pedal de distorção mais versátil que eu já encontrei, assim. Eu uso ele bastante, tipo, perto do talo, assim, né? Eu só fui deixar ele um pouco mais sutil, como ele tá agora, assim, quando a gente foi gravar. Pra mim ele tem esse som muito característico dele de quando ele tá muito alto, de entrar rasgando, ele parece um fuzz, mas um pouco menos distorcido no sentido de você perder a definição. Ele é um pouco mais definido e pra você solar, assim, enfim. Ele tem esse som distorcido que não é limpo, assim, né? Tem muito pedal de distorção de metal, assim, que acaba ficando o som distorcido, mas que ele vem bastante limpo ainda, né? Só pra cortar tudo. E eu prefiro muito mais preencher, né? Então o Rat pra mim ele é muito bom por isso. E, inclusive quando a gente desce aqui um pouquinho mais, o distortion dele, até o volume, deixa ele um pouco mais grave, ele ainda vira um overdrive mais... Eu acabo não usando tanto ele assim, porque o papel dele no meu pedalboard é justamente ser essa distorção quase um fuzz, mas ele também faz outros papéis muito bem, assim. E aí logo depois dele, inclusive no pedalboard, já que a gente também ainda tá falando das distorções, o Super Overdrive, eu cheguei a testar alguns overdrives também ao longo dos anos. Por um tempo eu tive um Tube Screamer, na verdade ele é emprestado, assim, mas não me adaptei tão bem. Eu gosto do Super Overdrive justamente porque ele faz um contraponto legal com o Rat. Ele é um pouco mais definido, mas ele também chega rasgando, assim, também chega num grau legal, assim, quando a gente precisa de um peso a mais. O Super Overdrive, quando a gente usa ele sozinho, geralmente eu deixo ele nessa seleção bastante suja também.
que é mais claro, bem mais claro do que o Ratch, mas ainda bastante rasgado. E uma coisa que eu gosto muito de usar com os dois juntos, e aí dependendo até do som do lugar que a gente tá fazendo, a gente seta diferente, mas é realmente de mesclar os dois sons, assim. E aí só tem que tomar cuidado para ele não gritar, né? Isso a gente até usa no show, mas dependendo do momento tem que ser rápido no gatilho para poder desligar quando eu faço essas brincadeiras assim, porque senão ele grita demais. É um timbre peculiar, né? É. Eu gosto muito de, tipo, Dinosaur Jr., bandas de noise também, então acho que esse som de guitarra, feedback mesmo, assim, é um bagulho que eu gosto pra caralho. E aí, geralmente, eu gosto de colocar uma distorção já bastante rasgada, que quando não tá sendo tocada, faz algum tipo de ruído já pra poder, pelo menos, me ajudar a chegar lá, assim. Como que você define esse teu som, esse teu timbre que você... Eu não sei, a gente gosta muito de bandas barulhentas no geral. A gente chegou a por muito tempo falar que a gente era mais shoegaze, assim. Eu não sei, assim, sinceramente, eu diria que eu pessoalmente, talvez, pensando em pessoas realmente que eu gosto, o Jay Mascis do Dinosaur Jr. é uma grande inspiração, assim, pro jeito que eu toco guitarra. O Dylan Baldi do Cloud Nothings, pra mim também, as lives do Cloud Nothings, assim, acho que dá pra perceber muito o quanto os caras usam a guitarra realmente sujona pra chegar nesse lugar também de, tipo, inspiração dos 90, mas, enfim, que dá pra criar uma atmosfera maior com menos coisas, assim. E eu acho que na banda, né, Eliminadorzinho mesmo, a gente tem muito esse jeito de ser, assim, jeito de tocar, de preencher mesmo, assim, né? Tipo, a gente é um trio, a gente tem que chegar lá como um trio, assim, né? Então, eu diria que a minha guitarra, ela é muito pra preencher, ela não é nem uma base, nem um solo, nem uma guitarra solo, assim. A gente geralmente toca uns acordes mais abertos, que é justamente pra chegar lá, tipo, no espectro de som inteiro, assim. Pra mixar deve ser uma desgraça, mas geralmente não é a gente. Que mais, meu velho, você tem aí? Vamos lá. Pra quando eu toco mais limpo, não só, mas pra quando eu toco mais limpo, a gente acaba usando aqui esse compression. Só pra dar mais um grauzinho, assim, eu deixo ele também mais no talo. Porque volume, né? Sendo um power trio e tendo que preencher assim, a gente acaba precisando de mais volume. O compression, ele serve bastante pra isso, mas mesmo nas partes mais baixinhas do show, eu gosto de usar ele pra chegar mesmo... Pra guitarra limpa não soar muito crua, assim, né? Pra que a gente tenha um pouco mais de corpo mesmo no som da guitarra, assim. E eu gosto também de usar ele com os pedais. Isso eu improviso bastante, assim, o que eu vou ligar na hora do show, né? Isso depende muito do lugar que a gente tá, do som que precisa. Tem casos em que o som tá chegando super bem, eu não preciso de tanto volume, então eu uso só um pedal de distorção. Em alguns casos que a gente realmente precisa de mais volume, eu ligo o Ratch, ligo um compressor junto, e aí ele já chega. É mais pra isso que a gente usa o compressor em si. Chimarrento com o jeito que você pisa nos pedais aí, com o pé de lado pra pisar em dois pedais ao mesmo tempo. Mostra aí pra galera como é que é. Então, esse formato, assim, né, do pedalboard foi uma coisa que eu fui estudando ao longo dos anos também. Geralmente, quando eu preciso ligar dois ao mesmo tempo, eu venho meio de lado, assim. Também improviso. Desenvolver uma técnica sua aí. Esses aqui, inclusive, já que a gente já vai passar também pro reverb e pro delay, eu entro em cada um deles depois com detalhe, mas eu deixo eles nessa posição justamente pra poder pisar nos dois juntos. Porque eu costumo usar a modulação inteira ao mesmo tempo, assim. Então acaba sendo mais prático, no geral, né? Cara, acho que você é o primeiro cara que eu vejo que faz isso. Sério? Que deixa desse jeito. Não posso estar falando besteira, mas que deixa desse jeito pra pisar em dois ao mesmo tempo. É muito louco. Sim. Então a gente que tem muito pedal, eu nem diria que eu tenho tanto assim, mas pra mim, tipo, nessa configuração de 6 pedais, não é a maior que eu já usei. Depois a gente fala de alguns outros pedais meus. Pra mim já é muita coisa pra se preocupar ao mesmo tempo. Então o quanto mais eu consigo simplificar, assim, pra mim,
é o melhor. Tipo, pra eu não precisar ficar, sabe, tipo, puta, pisei no bagulho e virei uma nobe aqui sem querer. Isso já acontece do jeito que tá. Então, quanto eu posso evitar, melhor, assim. Esses dois pedais, inclusive, esses de reverb e de delay, eu comprei juntos, foi, cara, alguns dos primeiros pedais que eu tive, assim, na verdade, que eu tava querendo mais... eu gostava muito de pós-rock, faz alguns anos, assim, ainda gosto, mas não tanto pro som que a gente tá querendo agora com a banda. E eu queria realmente alguma coisa que desse pra fazer uma atmosfera, assim mesmo, né? Então, a gente acabou pegando... Tipo, nesse setup que eu uso agora é pra não ser tão molhado, né? Nada que seja tão... que fique por anos vibrando, assim. Mas algo que pelo menos dê uma atmosfera meio de sonho, assim, né? Que é uma coisa que a gente curte de fazer desde o começo da banda, assim. Né? Até em músicas mais pesadas tem geralmente a pontezinha que a gente entra. No geral, a banda, a gente se considerar bem barulhento, bem punk, assim. Essa parte é muito característica do que a gente faz, do que a gente gosta de brincar, assim mesmo, quando a gente compõe. E esse som, né, pra gente poder destrinchar um pouco melhor aqui, o reverb, eu deixo ele já bem molhado. Aqui, ó, o set dele é church, então como se fosse uma igreja mesmo. Ele por si só já fica bem... já chega bem reluzente, bem brilhante, assim. Assim, o que faz o trabalho pesado mesmo nessa modulação é o Carbon Copy, que é o delay. Também, assim, perto do Rat, um dos melhores pedais, assim, que eu já usei. De modulação de delay, o melhor pedal, de fato, assim, com certeza. Não só porque ele, em si, assim, tipo, quando a gente usa ele na configuração normal, já é muito bom. Ele é um delay analógico, então ele chega bem mais bonitão, né, tipo, já é muito perto do que eu tava tocando antes. Ele já vem com delay naturalzão, assim. E eu deixo ele um pouquinho mais para ele poder dar a ideia de que ele vai se perpetuar, assim, e acaba não chegando nisso. Ele sobe um pouco e depois volta. Mas esse botão de mod dele, de modulação... Peraí, mostra pra mim. Aqui, ó. Esse botão de mod, ele é quase que um chorus, pedal de chorus. Então, só pelo bem de comparação, ele sem, ó. Com o mod ligado, eu tenho também um pedal de chorus, mas a maioria das vezes o Carbon Copy é o suficiente, assim, eu acabo usando só ele, mesmo em músicas que a gente não precisa necessariamente do chorus, às vezes até tocando ao vivo em casas de show que não são tão grandes ou que não tem um sistema de som tão brutal, assim, a gente acaba usando só o Carbon Copy, ele preenche muito bem o espaço que a gente precisa preencher com o chorus. Então, assim, ele pra mim é um desses pedais, ele e o Rat, pra mim, se eu tivesse que escolher, assim, dois pedais pra ter só eles, com certeza seria o Rat e o Carbon Copy, porque aí eu já tenho uma modulação e uma distorção, chego em todo lugar que eu precisar. O resto é mais pra gente poder realmente ter nuances, né? Porque senão acaba virando muito uma coisa ou outra coisa. Quer fazer mais um sonzinho ainda teu aí, só pra galera sentir mais um riff da banda? Bora, bora. Essa é Trânsito, também do Rock Junior, né, nosso disco do ano passado, que a gente realmente entrou mais aí nessa pira do post-rock, shoegaze, que a gente gostava antes. Né, o disco inteiro ele tem umas pegadas muito punk, assim, algumas que você ouve e parece uma música do Polar. Essa é uma que a gente pegou um pouco mais essa veia nossa pra trazer pro disco mesmo. Foram todos os pedais? Foram todos, tem só esse afinadorzinho aqui, caso a gente... Só pra não deixar, porque ele é uma parte importante também da máquina, né? Qual que é esse aí? Mas, cara... te dizer, ele é o pedal que todos meus amigos tinham e eu comprei um igual. Ele é uma marca brasileira, eu acho, Rowing.
E ele é totalmente, tipo, o pedal mais barato que tinha, que a gente sabia que era bom. Faz muito bem o trabalho dele. Um pedal que eu trocaria, mas ele, geralmente, pedal de afinação, ele é negligenciado, assim, né? O pedal de afinação é mais negligenciado pelos guitarristas, porque geralmente você quer fazer som e não afinar a guitarra, né? E até por isso que tem muito guitarrista que toca mal, toca desafinado. Mas esse pedal, a única coisa que eu acho que ele não serve tão bem o propósito dele é segurar a onda quando tá com barulho. Ele tá ligado, mas o barulho vaza. Mas, cara, aí eu já acho que é pedir demais do pedalzinho também. Acho que pra isso eu precisaria de uma máquina um pouco mais... Melhor. um pouco menos pensar no custo-benefício e mais no benefício mesmo. Você colocou um pedal novo aqui no set, Esse é no um board. outro... esse é um pedal brasileiro mesmo, o Lexotone. Cara, ele é... Um pedal, na verdade, ele é meio emprestado. Quem emprestou pra gente é o Luden, que produziu o nosso disco, também toca na... E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. E ele é um pedal que eu tenho usado ao vivo às vezes, né? Desde que a gente voltou aí, enfim. Ele é um pedal de fuzz, esse é fuzz mesmo, com um oitavador. Então a gente acaba usando para momentos bem específicos em que a gente precisa de um fuzz, assim. Não tem muito para onde ir, assim, né? Ele já chega bem mais intenso. Deixa eu só subir aqui. Ele chega assim já só com o fuzz, e aí depois quando a gente vem pro fuzz com o oitavador... Esse é realmente pra fazer barulho. Podreirão esse aí, velho. Esse eu evito até pro ensaio, assim. Ensaio a gente não costuma usar ele porque, cara, ensaio é bem mais trabalho do que show, eu sinto, né? A gente acaba estando lá com calma, passar as músicas, então só realmente quando eu preciso no show de alguma coisa pesadona, eu uso ele. E por que você escolheu pra gravar o Fender aqui, o vídeo? Cara, eu escolhi esse Fender porque ele é o amplificador em que a gente usou para gravar o disco, assim, né? Que é essa aqui, inclusive nessa sala mesmo, entre 2019 e 2020, a gente acabou usando para gravar o disco, né? Eu trabalhei aqui por bastante tempo, aqui no Espaço Som, e a gente ficou alguns meses para gravar o disco inteiro, enfim, entre conciliar trabalho, conciliar faculdade, mestrado da galera, assim, pra gente poder fazer. Para gravar guitarra foram umas 2 semanas, assim, que a gente precisou vir, assim, dia sim, dia não. E assim, eu tô aqui colocando uma configuração um pouco mais de ensaio, que ele tá com um volume um pouco mais alto até. Mas ele é um amplificador que, por si só, ele já grita muito. Então, se você coloca ele no 2, assim, pra gravar, ele já era o suficiente, assim, entre o 2 e o 3. Mas eu aqui tô usando ele mais pro 3 e 4 e ele já chega bastante alto. Então já dá pra ter uma ideia de quão pesado ele é. Esse aqui é o Twin Reverb de Silverface, mesmo 72, raridade que tem aqui no estúdio. Quando a gente toca ao vivo, né, quando a gente toca realmente nos shows, eu sempre procuro Fender, né, se é possível. No Brasil a gente acaba não conseguindo tanto escolher, assim, né, geralmente só se você tiver o amplificador. Mas numa casa de show, se eu tiver uma opção Marshall ou um Fender, ou enfim, qualquer outra marca ou um Fender, eu vou direto no Fender. Demorei um pouco de tempo para perceber que o Fender era realmente o que eu gostava mais. O Fender não solta um reverb ou um DeVille, algum desses, mais dessa linha eu curto bastante. Esses são os que eu sinto que chega melhor, assim, com o som que a gente se propõe. É isso? É isso. Valeu, meu velho. Valeu, querido. Até a próxima. Até. É isso aí, gente.